3, 2, 1. Olá, seja bem-vindo ao programa Podercast, esse programa que tem impactado muitas vidas. Com certeza você será impactado nesse programa. Então já fala, assista até o final, já vai dando like e vai compartilhando esse programa que com certeza Deus vai falar, Deus vai mover nesse programa. E nós estamos hoje com Poção Dobrada. Apóstolo Sérgio Lopes, Bispa Vera, seja bem-vindo aqui no nosso programa. Obrigado. Boa tarde a todos, em nome de Jesus, amém. É uma alegria estarmos aqui participando desse podcast, Podercast, amém. É forte esse nome, é Power, amém. Podercast com o pastor Ariston, muito obrigado pelo seu convite, amém. É uma alegria estarmos aqui e eu creio, porção dobrada em nome do Senhor Jesus. Em nome, você que não conhece, não assistiu, não conhece um pouco a história do apóstolo Sérgio Lopes, ele participou do número 54. 54, você vai lá na playlist, aqui no nosso canal tem uma playlist de podcast completo. Aí vai lá no número 54, lá ele conta desde lá quando se converteu, desde o início, das experiências. Experiência muito forte, tem testemunho dos cortes que nós fizemos, pessoas que foram impactadas com aquelas experiências. Então vai lá e assista lá desde o início. E estava tão boa, né, apóstolo, naquele dia a conversa, que quando chegou no Abala o tempo esgotou. Que era 2 horas de podcast, acabou o tempo, que eu alugo 2 horas. Eu queria até perguntar para os dois, que foi 8 anos ou 9, você pode falar isso, de um evento em São Paulo grandioso, né? Vários pregadores do Brasil, de renome, ali ministrando. Qual foi as maiores experiências que vocês lembram desse tempo do Abalo, os dois poder falar assim, o que marcou mais? Quer falar, amor? Pode falar. Começa você. Primeiro, o que marcou muito na minha vida foi o chamado para o Abala. Isso foi impactante. Por quê? Porque nós, a igreja, nós estamos já nos acostumando a todo ano fazermos acampamentos. Tínhamos até um ministério de acampamentos chamando Acampoder. E os nossos acampamentos eram um grande derramado do Espírito Santo. Os nossos acampamentos eram uma visitação do Espírito Santo, que era algo incomum. Nós não tínhamos essas experiências na igreja, mas nós íamos para o acampamento no carnaval para recebermos de Deus esta visitação do Espírito. Havia conversões, havia milagres, até compartilhei sobre o nascimento de um dente. Verdade, foi pessoas forte. Recebendo restauração, cura, libertação, um viciado em droga, um casal, não sei se eu falei no podcast passado, insistiu para levar o irmão dela, que era viciado em droga, traficante. Eu falei, olha, mas esse acampamento é mais para as ovelhas, é focado mais para as ovelhas, não era um acampamento evangelístico, é focado para os obreiros, para os ministros, né, para fortalecer, equipar a igreja para o ano, né? E o propósito era esse. Mas a irmã insistiu, eu falei, tá bom, Senhor. Aí o Espírito Santo falou comigo, pode deixar ele vir. E aí eu cheguei como é que chama? Na pista de futebol, né? Pista não, na quadra. Tinha uma quadra de futebol. E nós estávamos acostumados a ir no monte. Eu sou pastor do monte. Eita, dos glória. Mistérios. E aí nós estávamos acostumados a ir no monte. Aí eu falei, bom, nós não temos nenhum monte aqui próximo, né? E tinha pessoas idosas, tal, queria participar. Aí eu falei, vamos fazer uma vigília na quadra. Só que eu cheguei na quadra junto com os irmãos e botei a mão na quadra. Falei, Espírito Santo, coloca agora fogo nessa quadra agora. Todos que entrarem nessa quadra sintam a presença do Espírito Santo. Aleluia. E quando eu pedi para o Espírito Santo colocar fogo, os irmãos estavam tudo em volta. Eu falei, irmãos, estenda as mãos agora sobre a quadra. Aí eu botei as mãos na quadra e falei, Espírito Santo, coloca fogo nesta quadra. Os irmãos repetiram comigo, coloca fogo na quadra, em concordância. Quando eu tirei a mão, eu vi uma bola desse tamanho andando na quadra de fogo. Mas não foi só eu que vi. Muitos irmãos que tinham visão espiritual também viram. E foi algo tremendo. Só que aquele rapaz, o viciado em droga, também estava na quadra. E ele também viu.
Deus abriu os olhos dele. Ele falou, caramba, essa foi a palavra que ele falou, caramba, eu não sabia que os crentes eram doidos assim, meu. Meus, cara, o que será aquele cheiro? O que era aquele cheiro para ficar assim? Aí, quando ele viu a quadra pegando fogo, e ele começou, o espírito dele saiu do corpo, andou pela quadra, andou pelo planeta Terra, segundo ele, voltou. Falou, nossa, eu nunca cheirei e senti isso. O que é que os crentes têm? Eu não quero viver mais sem isso. Eu quero esse Jesus, que esse Jesus dá isso. O cara se converteu, recebeu Jesus, foi liberto das drogas, foi liberto do alcoolismo, foi liberto da promiscuidade e tornou-se um evangelista, ganhando os amigos Glória dele a que Deus. estavam... Olha, foi algo tremendo. Esse eram nossos acampamentos. Então, todo acampamento a gente ia com esse entusiasmo, expectativa. O que é que Deus vai fazer? O ano passado Deus fez isso. E esse ano? O que é que o Espírito... Eu creio, pastor, que a gente tem que ter expectativa. Nós temos que ser crentes que tenham expectativa. Porque eu creio que amanhã vai ser melhor do que hoje. Eu creio que na próxima semana será melhor do que essa semana. Pela fé em Cristo Jesus. Amém? Então, no ano de 2003, foi o último acampamento que nós fizemos na igreja. E foi aquele mover do Espírito Santo, curas, milagres, né? Nasceu aquele dente, né? A gente ficou maravilhado, pessoas recebendo a restauração de dente. Só para dar um adendo, né? Essa moça que nasceu o dente, ela estava com uma má formação óssea, ela perdeu também o osso que acopla o dente. Sim. E aí o dentista falou, olha, ela falou, eu vou para o acampamento e tal, e eu creio que vai. Aí ele falou, olha, se acontecer isso, eu como o meu diploma. Eu rasgo meu diploma e como ele vira o pastor evangélico. E aí nasceu não só o dente, nasceu a estrutura óssea e o dente acoplado. Nasceu a estrutura óssea, nasceu a gengiva, que cobre a estrutura óssea, e nasceu o dente. Foi tremendo. Milagre. Aí, diante disso, aí ficamos naquela expectativa. Como é que vai ser o ano que vem? Meu Deus, o ano que vem a gente vai voar aqui, nesse acampamento, nós vamos estar voando. Aí o Espírito Santo me surpreendeu. Não, o ano que vem, você não vai mais fazer acampamento. Como assim, Senhor? Não. O ano que vem você vai ficar na cidade, porque nós estamos fora. Nós estamos num sítio em Jundiaí, fora de São Paulo. Aí o Espírito Santo falou comigo, o ano que vem você vai ficar em São Paulo, 2004, e você vai fazer um evento que vai abalar a cidade de São Paulo. Por isso que o nome é Abala São Paulo. E aí eu tive uma visão, porque o Espírito Santo falou comigo audivelmente, mas me deu visão, então eu chamo de audiovisual. E eu vi um anjo de aproximadamente uns 20 metros de altura, com uma trombeta tocando uma trombeta. E eu entendi que a trombeta era comunicação, era um programa de rádio que nós tínhamos, que era muito conhecido. E o anjo é a mensagem, porque a palavra anjo é mensagem, né? Mensageiro. E mensageiro. E seria o Abala São Paulo. Aí começou, em 2004, os Abalas. E qual a bispa lembra do qual experiência forte nesse Abala de 8, 9 anos aí? Tantos ministros, tanto mover. Muitos ministros foram levantados por Deus, né, na mídia em São Paulo, conhecidos, que não eram conhecidos, foram conhecidos, passaram a ser muito conhecidos através do Abala São Paulo. O Abala tornou-se uma vitrine de ministros, né? E lá o que eu via muito era Deus usando as vidas desses ministros e saindo das igrejas deles, o mover que tinha só na igreja, colocando em vitrine no Abala. Então, muitos deles abriram muitas igrejas, abriram muitos ministérios, o ministério cresceu, porque Deus colocou, era como se fosse uma vitrine daquilo que acontecia escondido, porque fica só nas igrejas. Até hoje Deus faz muitas coisas dentro de muitas igrejas, mas muito poucas pessoas ficam sabendo, não é verdade? É verdade. E o Abala São Paulo, ele tornou-se uma vitrine do que Deus fazia nas igrejas através desses ministros. Extrato daquilo que estava acontecendo nas igrejas. Por quê? Porque a direção que nós tivemos, o Espírito Santo, foi chamarmos
homens e mulheres que estavam na presença de Deus, homens que estavam se movendo através do Espírito Santo, através da palavra, através do Espírito, através de sinais. Então eram pessoas escolhidas pelo Espírito Santo, era uma seleção. Os homens mais usados por Deus que estavam no país, nós convidávamos. É interessante que lá no Abala, eu lembro que eu fui os 3 primeiros, participei de todos os dias, ia de manhã, lá morando no ABC, já ficava de manhã, que tinha um culto de manhã, culto à tarde, culto à noite, e lá a turma do Abala que estava lá de manhã, chegava uma turma junto de manhã lá, e nós ficava até a noite, até acabar o Abala. E tem um testemunho aqui, apóstolo, que talvez você nem sabe, de um amigo nosso que já participou do Podercast, que ele foi no Abala, e aí nesse dia estava ministrando o André Valadão, cantando, Sim. tocando teclado e cantando. E ele disse que ele já era músico, ele disse que se inspirou, falou assim, eu queria tanto isso para ele, ele recebeu lá. Glória Houve a uma Deus. transferência, algo que ele nunca tinha aprendido, aprendeu. De unção. Transferência de unção. Ele começou a cantar e tocar. E lá no Abala, ele testemunhou isso aqui no nosso podcast, que lá no Abala. E fora milhares de pessoas que receberam algo de Deus e que nós não temos nem consciência, né? Às vezes eu vou em alguns lugares pregar, ministrar, vigílias então, principalmente, vem pastores me abraçam que eu nunca vi, nunca conheci, e testemunho que recebeu uma unção lá no Abala. E Que também foram alguns levantados, né? foram levantados ministerialmente no Abala. Eles entraram lá como diáconos, entraram lá como obreiro apenas, o aspirante a obreiro, e lá receberam a unção, e a partir daquele momento Deus começou a levantá-los. É algo tremendo. E tem uma chave que o apóstolo falou no primeiro programa, uma chave que eu gosto de falar no meu canal muito sobre oração em línguas. E você falou que tinha um período, e aí estou aqui com um livro da Bispa Vera, renovando a sua mentalidade através da oração em línguas. Ó, esse livro aqui, oração em língua dá para renovar a mentalidade? Poxa. O que a oração em línguas faz com a gente? Traz benefício orar em línguas? Muitos benefícios. Muitos benefícios. Quer falar? Pode falar. Eu conheci o apóstolo Sérgio Lopes quando nós começamos a namorar no ano de 1988, né? Ele sempre foi tempo integral, e ele saía de manhã da casa dele, ele ficava 4 a 5 horas numa sala ali na Olavo Bilac, na igreja, onde o pastor deu uma sala para ele ficar orando. E ele ficava lá de 4 a 5 horas todos os dias, orando e lendo a palavra. E ele falava assim, olha, eu oro em línguas e eu leio a palavra orando em línguas, porque aí vem a revelação, porque o Espírito vivifica a palavra. Né? A palavra sem o Espírito, ela é morta. Mas só que ele falava aquilo para mim, e eu falei assim, ok, né? Só que eu achava estranho? Achava estranho, bom ou estranho? Não, eu achava assim, eu vi ele era falar, batista. Então achava estranho. Batista, né? Muito estranho. Eu falei assim, poxa, que tanto assunto ele tem para falar com Deus, né? Porque mesmo falando em línguas, eu como uma pessoa um pouco analítica, eu tinha que ter um sentido para mim falar em línguas. Não é apenas falar em línguas, você fica... Porque a sua mente, ela pode vaguear, vem vários pensamentos, então tinha que haver um sentido. E aí, há mais ou menos 3 anos atrás, olha, 3 anos atrás só, né, que eu fui, eu já orava bastante, tal, não como ele, mas eu comecei a pedir para o Senhor, Senhor, me dá um sentido para eu orar em línguas, porque eu preciso saber por que eu estou orando. E aí o Espírito Santo falou, me lembrou que ele me ensinava sobre ler a palavra orando em línguas, e através da leitura da palavra e orando em línguas, e também ouvindo a palavra e orando em línguas na minha sala, eu comecei a orar, e eu comecei com 2 horas, depois fui para 3 horas, e cheguei a 4 horas diárias orando em línguas, sem ver o tempo passar. Sem ver o tempo passar, nada penoso, né? E aí eu lembrei que ele me ensinou que a oração em línguas nos renova. Eu falei assim, mas qual é o sentido de eu ficar... Por que eu estou orando em línguas?
E aí o Apesar que você sabia disso, né? Mas que a oração em línguas edifica, a oração em línguas nos renova. Eu sabia, mas eu queria o mecanismo disso, né? Que ela gosta, eu saber gosto de saber o como mecanismo, funciona como as coisas. funciona no meu cérebro isso, né? Entender ali. Entender como é que isso funciona. E eu comecei a estudar sobre a mente humana. Eu sou terapeuta, né? E aí eu comecei a estudar sobre como nós funcionamos a nossa mente. E eu não vi nenhum livro falando sobre isso, mas eu acredito, e eu tenho comigo essa experiência, de que nós temos um cérebro trino, porque o Senhor Deus é trino, né? Deus é trino, então tudo na natureza tem a trindade de Deus, tem a assinatura de Deus com a trindade. E o nosso cérebro não podia ser diferente, então tem o consciente, o subconsciente, que são nossas emoções, e o inconsciente, que alguns profissionais da área dizem que é imexível. E aí eu entendi que no nosso inconsciente está o nosso espírito. E aí eu falei assim, Senhor, eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, declaro com a minha boca, porque Romanos fala que eu tenho que declarar e entender que Ele é Senhor. E aí o seu Espírito vem sobre mim. Mas Ele está sobre mim aonde? Né? E aí eu fui conectando as coisas, né? No meu consciente, não é, eu só sei. No meu subconsciente, eu não sinto toda hora. Não é verdade? Só pode estar no meu inconsciente. Então, no meu inconsciente, eu creio, acredito que habita o meu espírito. Habita o meu espírito, e aonde o Espírito Santo ativa o meu espírito, porque ele estava adormecido. Então, até que eu receba a Cristo, que eu declare, porque a Bíblia não diz que eu tenho que sentir, que eu tenho que me emocionar, a Bíblia só diz que eu tenho que declarar, se confessar. Então, e eu falava assim, mas só confessar, e daí? Né? Quando eu confesso a Cristo, eu estou dando autorização para o Espírito Santo, porque essa é a era dele, do Espírito Santo aqui na Terra, entrar e ativar o meu espírito. E aí eu comecei a entender, porque quando a gente recebe a Cristo e a gente recebe a Jesus, a gente acha que Ele vai fazer tudo por nós. A gente acha que tudo vai acontecer, a gente não tem que fazer nada, só tem que orar, esperar e ficar lá como criancinha. Só que se eu for criança, eu não recebo herança. Então, eu preciso crescer. E aí eu entendi que o Espírito Santo, ele ativa o meu espírito, e o meu espírito é que vai comandar a minha alma. E a minha alma, comandada pelo Espírito, pela perfeição de Deus, traz saúde para o meu corpo. Porque eu vou ouvir e me relacionar com Deus, e isso me traz saúde. E aí eu comecei a vir lá para o inconsciente. E eu falei assim, Espírito Santo, então se você está ativando o meu espírito, mas o que é se ativar o meu espírito? Você vai acordar ele? Tá bom, tá acordado. E aí? Aí você acordou o Espírito, ele ativa a sua alma, você sente a presença do Espírito Santo, você sente, você pode ser até usado pelos dons do Espírito Santo, mas o que isso vai corresponder em você? Porque tem que começar comigo. E aí o Espírito Santo me levou até uma passagem, numa manhã orando, eu estava lendo o livro de Salmos, e no Salmo 139, no versículo 16, você deve, alguns cristãos já conheciam essa palavra, e eu já conhecia, mas nunca havia me atentado a isso. Revelação tremenda. Ele falou assim, Deus, lá no Salmo, no versículo 16, diz que Deus escreveu todos os meus dias, dia a dia, em um livro. E eu falei, nossa, eu tenho, então, se o Senhor escreveu tudo que eu vivo, não, ele escreveu o que ele é o propósito dele. Ele escreveu ali, porque eu nasci com um propósito de Deus. E ele escreveu nesse livro. E aí no versículo 17 fala que quão maravilhosos são os teus pensamentos ao meu respeito. Ou seja, ele escreveu algo maravilhoso ali para mim. Mas eu não conheço. Eu não conheço que é o propósito pelo qual ele me fez vir para essa terra. E o Espírito Santo começou a falar isso comigo em oração, e orando em línguas e lendo a palavra ali, e sua mente vai, né, conectando. E ele falou assim, o Senhor Deus tem pensamentos maravilhosos ao seu respeito. Porque ele fala isso,
nesse versículo 17, e ele fala lá em Jeremias 29:11, na versão ARC, que é a versão que eu gosto. Eu bem sei os pensamentos que eu tenho ao seu respeito, pensamentos de paz e não de mal. Vírgula, para vos dar o fim que esperais. Essa vírgula, esse para vos dar o fim que esperais, o Espírito Santo, num outro momento da minha vida, quando eu comecei a buscar me conhecer, que eu estava passando um momento difícil, e eu perguntei para Deus por que estava acontecendo aquilo. Aí eu orando, o Espírito Santo falou, abra a Bíblia, como aquele crente, né, que vai abrindo a Bíblia. Abri a Bíblia, caiu Jeremias 29:11. Eu falei assim, mas se o Senhor tem bons pensamentos ao meu respeito e de paz, por que eu estou passando por essa situação, Senhor? Aí o Espírito Santo falou, olha a vírgula, para vos dar o fim que esperais. O fim que eu espero é o que eu fui ensinada que eu mereço. Então a Bíblia pode me dizer que eu fui predestinada para ter o melhor desta terra. Mas se eu fui ensinada que eu não mereço esse melhor, o meu livre-arbítrio vai escolher o que eu mereço. E não o que a Bíblia me diz. E aí eu fui estudar sobre isso e eu aprendi que dos 0 aos 6 anos, eu aprendo a verdade absoluta, porque meu cérebro é só o subconsciente. Dos 7 aos 12, o meu consciente começa a ser formado, até os 12 anos, e aí eu vou entendendo o que é verdade, o que não é e tal, o que é fantasia. E ali eu fui vendo a minha vida e eu vi que muitas coisas que a Bíblia me diz que eu mereço, eu fui ensinada que eu não mereço quando era criança. Através da minha criação, através da vida que eu tive, através das pessoas que eu convivi, os ambientes que eu convivi. Agora, como mudar isso? Né? Como mudar isso? Aí foi que o Espírito Santo, depois agora, 3 anos atrás, oração em línguas, né? Buscando o sentido. O Espírito Santo falou, nesse livro está o que você merece em Deus, o que Deus quer para você. Mas o que está programado no seu subconsciente é o que os seus pais, os ambientes, as pessoas importantes da sua vida programaram. Quando você está orando em línguas, o Espírito Santo está comunicando no seu espírito o que esse livro diz. É forte. E quando o seu espírito recebe essa revelação do que Deus tem para a sua vida, do propósito dele para a sua vida, o seu espírito vai lá para o seu subconsciente e vai dar um sentido novo para o seu merecimento. Entendeu? Porque eu preciso sentir. Se eu não sentir... Então, qual o papel do Espírito Santo? Me revelar no meu espírito e no meu subconsciente, que é onde estão minhas emoções, minhas lembranças, meu sentimento, eu senti a presença dele, mas com uma revelação daquilo que Deus tem para mim. Então, quando eu estou orando em línguas, está havendo uma reprogramação no meu espírito. E quando eu estou buscando de Deus essa sede, essa fome, essa revelação me impacta emocionalmente, para que haja essa mudança no meu subconsciente. É tremendo. Entendeu? E isto atinge todas as áreas da sua vida, não Exatamente. somente o seu espírito, sua alma, psique, mentalidade, atinge o seu físico também, saúde plena, amém? Entra na sua, por exemplo, na sua vida conjugal, ela transmite também para a sua vida familiar, até a sua vida econômica financeira muda e seu ministério é ativado. É algo maravilhoso, ou seja, é uma arma poderosa que o Espírito Santo entregou para a igreja, mas que a igreja ainda fica discutindo se isso está ainda existindo ou não, né? E os teóricos ainda questionam sobre isso. E olha o quanto o inimigo tem roubado da igreja. E a igreja precisa estar atenta. E essas experiências de orar em línguas, agora, de 3 anos para cá, que está começando a surgir um movimento no mundo todo, a renovação do orar em línguas, porque até 10 anos atrás era só voltado para os pentecostais, ou neopentecostais, ou pentecostais independentes. Hoje está havendo um interesse mundial, hoje, em nossos dias. E a oração em línguas ainda ela é feita sem muito entendimento. Porque a palavra do Senhor nos diz o quê?
Quem conhece os pensamentos de Deus, a não ser o seu espírito? Quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem? Ali o Senhor Deus deixa bem claro que nós temos responsabilidade sobre nós. Nós não deixamos só na mão, já seja o que Deus quiser. Não é o que Deus quiser. Nós temos responsabilidade. Então, se o Espírito de Deus sabe qual é o propósito do Senhor sobre a nossa vida, quando nós oramos em línguas, o Espírito de Deus vai revelar para o nosso espírito esse propósito. Quando nós buscamos a Deus em espírito, quando nós estamos com fome espiritual, nós estamos dando caminho para o nosso espírito comandar a nossa alma. E ali o nosso espírito vai mudar toda a nossa mentalidade. Então não é o Espírito Santo totalmente. O Espírito Santo vai trazer o sentido, vai nos fazer sentir a presença de Deus. Mas o que vai mudar a mentalidade é o nosso espírito edificado e sabedor do propósito de Deus. Entendeu? Então nós caminhamos junto com o Senhor. O Senhor nos chamou para caminhar com Ele desde Gênesis. Entendeu? Então nós temos responsabilidade. O problema é que a gente fica só preso em ser usado através dos 9 dons do Espírito Santo, que aí é o Espírito Santo através de nós, mas não em nós, edificando nós propriamente. Então, como que ele nos edifica? Através do nosso espírito edificado, que edifica a nossa alma. Aí nós vemos crentes equilibrados emocionalmente, nós vemos crentes não estressados, porque o que tem de crente estressado, e você sabe que o estresse, ele vem, o sentimento de estresse, porque você não sabe lidar com algo. Tudo que você não sabe lidar te estressa. Então, o filho que é mal criado, que você não sabe que se você bate, se você põe de castigo, deixa você estressado. A situação que não deu certo, deixa você estressado. Agora, se tudo der certo, se tudo estiver corretamente, se o seu filho for uma bênção para você, se a sua esposa for honrosa com você, se tudo está certo, você fica estressado? Não fica. Então, o que nos estressa é o que nós não sabemos lidar. Só que a pessoa, ao invés de entender isso, ela joga a culpa no diabo, ou joga a culpa em Deus ou em alguém. Ou se culpa. E aí fica a culpa ao invés da graça. E aí o sacrifício de Cristo fica lá desse tamanho, né? E é interessante, isso aqui, para a pessoa que for comprar esse livro ou quiser esse livro, onde acha? Olha, eu nem sei se tem mais, porque nós demos esse livro na igreja. Não tem onde. Tem que fazer a segunda edição. Mas aqui está bem básico aqui, né? Eu conto algumas experiências emocionais. Então tem que escrever outros, maior. Eu vou ter que escrever explicando mais, né? Mas eu acho que nem tem mais, né, Samuel? Tem, parece que tem na igreja. E a gente dá de graça lá para as pessoas que para ter um pouco de experiência. Ele aqui não está falando tudo que eu estou falando para você aqui, sim. Porque eu fiquei de escrever outras etapas, né? Mas eu escrevi esse livro em resposta de de 2 moças que vieram na nossa igreja e começaram a questionar a minha filha a respeito da oração em línguas. Aí fizeram algumas perguntas, e eu falei, relaciona as perguntas que eu vou escrever a resposta. Aí a resposta que eu escrevi nesse livro, onde eu conto experiências emocionais, eu falo sobre a importância de nós conhecermos o nosso emocional, e daquilo que o nosso emocional foi, o que foi gravado em nós, no nosso emocional, que nós merecemos, porque isso é essencial. Porque eu sempre vou no meu livre-arbítrio optar por aquilo que eu aprendi. Porque a mente humana, ela só processa o que ela já conhece. A mente humana não processa o que ela não conhece. Por isso a importância dos testemunhos na igreja, pastor. Tem pessoas que gostam de contar testemunho, né? É porque Deus fez isso comigo, porque o diabo fez isso, porque não sei o quê. Então ele está fazendo o quê? Ele está gravando na mente das pessoas que está se adequando àquilo, testemunhos, coisas que não edificam. De verdade. Mas testemunhar é poderoso. Porque a minha mente precisa processar o que ela já conhece. Deus fala, eu te curo. Eu te saro de toda a enfermidade. Mas se eu nunca vi ninguém dizer que foi curado daquela enfermidade, eu não consigo processar isso.
Agora, quando eu ouço Deus falar para mim, eu estou te curando desta enfermidade, porque eu curo. A minha palavra diz, e eu vejo na palavra isso, e eu ouço um testemunho do que ele já fez, a minha mente processa. É verdade, porque eu já vi. E é o que aconteceu conosco, porque eu perguntava para Deus, nas minhas orações, que eu nunca havia ouvido um testemunho de alguém que havia sido curado de síndrome de Down, uma criança, por exemplo. Falei, Senhor, eu já vi paralíticos levantar cadeira de roda, cego enxergar, restauração dos dentes, já vi morto ressuscitar, eu já vi, entendeu? Mas eu nunca vi uma coisa assim que é comum na sociedade, por exemplo, uma criança com síndrome de Down. E eu estava orando, Senhor, o Senhor cura a síndrome de Down? Porque a gente viu algumas crianças, né? E eu falei, me deu compaixão dos pais, né? Eu tenho compaixão até hoje. Eu falei, Deus, eu quero ver. Quando eu falei com Deus naquela semana, nós tínhamos um culto na missão, na época, Luz para as Nações, e era às segundas-feiras esse culto. E a irmã foi numa segunda-feira, e ela era missionária, e ela falou, olha, o Espírito Santo me mandou aqui para me dar meu testemunho. Eu falei, amém. Qual é o testemunho da irmã? Ela testemunhou que o filho dela tinha síndrome de Down, nasceu com síndrome de Down, e o filho dela tinha o quê? 7, 8 anos? Acho que é. E foi completamente curado, aos 3 anos de idade. Ele estava na banheira tomando banho, de repente chamou ela pelo nome e brincando, e ela chegou lá, ela levou um susto, porque até a fisionomia dele havia mudado. Eita glória. E aí, quando ela chega, ela estava orando, falando com Deus, 3 anos orando, né? E todo dia ela lavava a criança, mas naquele dia dava banho na criança, naquele dia ela esqueceu a toalha. Ela correu para pegar a toalha, não que ela corre para pegar a toalha, para voltar, ela vê a criança e a criança chama ela, né? Pelo nome, nunca havia chamado ela pelo nome, né? E quando ela olha para a criança, a feição dela mudou e a criança estava orando em línguas, em mistério, orando em línguas. Mas aí a irmã foi tomada pelo Espírito Santo, começou a chorar, caiu de joelho, e a criança orando em línguas, foi assim um Pentecoste na casa dela. E a partir daquele momento ela fez um voto, Senhor, eu vou testemunhar para o mundo, o Senhor cura crianças com síndrome de Down. Olha, que Foi bênção. tremendo. Foi tremendo. Hoje em dia que está tendo tantas crianças com problemas, não só síndrome de Down, autismo, outros tantos problemas, isso daí pega esse testemunho, já envia aí para mais pessoas, para mães, para pais que tá com filho com outros tipos de problema, mas Deus continua se curando. Mas apóstolo, eu vou pedir mais testemunho, mas uma pergunta que eu fico curioso. Eu tenho na fé 32 anos na fé. Uma vez eu estava comentando com um pastor amigo meu isso, que há 32 anos atrás, há 30 anos, ia na igreja, nós tinha até medo que Deus podia levantar um vaso, uma irmã do coque, um profeta, ia falar, você está fazendo coisa errada, porque tinha muita revelação e revelações de Deus mesmo, milagres, tinha acontecido isso. E parece, eu tenho a impressão, ou eu estou andando no lugar errado, que não está acontecendo mais nada. Parece que os milagres, até o que a bispa falou foi bem interessante. Uma irmã que estava com suspeita de uma doença grave, ela me chamou para orar lá, porque pela graça de Deus, Deus me usa na cura. Ela falou, vem orar aqui. Aí eu fui e ela usou essa frase, pastor, fica difícil acreditar porque nós não estamos vendo mais nada. Eu fiquei até triste porque a igreja dela já foi uma igreja de milagre, mas realmente hoje não acontece mais nada. E ela falou assim, fica difícil de acreditar, nós não estamos vendo mais. E eu dei razão, realmente fica difícil, não está acontecendo. Não sei se eu estou andando no lugar errado, mas parece que diminuiu, ou não está acontecendo em alguns lugares. Qual é a impressão que vocês têm disso? Por que está acontecendo isso? Se está acontecendo isso, ou eu que estou indo no lugar errado? Quer falar, amor? Pode falar. É o seguinte, essa é a minha visão, né? Na verdade, tanto a salvação contra as curas, os milagres, faz parte do pacote da graça. E essa graça está sendo manifestada através do Espírito Santo sobre toda a igreja em Cristo. A questão é fé. Tudo isso começa pela fé. O apóstolo Paulo falou assim, combati o bom combate, encerrei a minha carreira e guardei a minha fé.
Paulo sabia guardar a fé dele. Ele começou espiritual e terminou espiritual. E hoje nós vemos muitos homens de Deus, igrejas também, que eram espirituais, mas que hoje não são mais espirituais como eram antigamente. Elas creem, mas não creem como antes. E aí o Espírito Santo não tem como, por conta da incredulidade. E por que incredulidade? Por conta de circunstâncias, por conta de situações que as pessoas passam e aí ficam ressentidas, entristecidas, desanimadas, e aí, em vez de chegar uma pessoa e ministrar sobre a vida dela, não, ela vai ouvir um testemunho, como a bispa falou. Então, elas estão num ambiente de testemunho. Vou contar uma experiência para você. Eu me converti em 86, e assim que eu me converti, eu já entrei em oração e jejum, e comecei a buscar uma fome, uma sede, afinal eu estava há 8 anos fugindo do chamado. Quando eu aceitei, Jesus curou minha mãe de câncer terminal, eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador e entrei nessa dimensão. Toda quarta-feira tinha um culto na casa de um amigo meu, inclusive o apóstolo Claudinez, manda um abraço para ele, amém? E meu amigo, parceiro de muitos anos, tal. E toda quarta-feira ele fazia um culto profético, um culto de mover. Alguém tem algum testemunho para dar de experiência com Deus? Ninguém levantava. Eu falei, eu tenho. Então toda quarta-feira só eu dava testemunho. E as irmãs, aquelas irmãs do coque, estavam até com raiva de mim. Esse irmão, toda quarta-feira, ele dá testemunho e tal. De repente, numa outra quarta-feira, bateram no meu carro, na porta, a porta do carro estava amassada. E aí as irmãs não viram, porque eu abaixei e estava vendo a roda, e as irmãs não me viram. E eu estava com o carro em frente à casa. Aí 3 irmãs vieram, olharam. Hoje eu quero ver o irmão Sérgio dar testemunho. A porta do carro dele está amassada. Assim, torcida do contra. Aí eu peguei, levantei, as irmãs não viram que eu estava atrás do carro, né? Que eu estava abaixado, vendo a roda e tal, mas eu ouvi. E elas entraram. Quando elas entraram, eu peguei e entrei. Logo em seguida, atrás delas, entramos no culto. Aí o pastor ministrou, e foi mover profético e tal. Daqui a pouco pergunta, escuta, tem alguém para dar um testemunho? As irmãs, hoje ele não vai dar. Há uma irmã olhando para a outra, eu quero ver se ele vai dar. Eu falei, eu tenho testemunho. As irmãs, como assim? Eu falei, eu quero testemunhar. Todas as irmãs o viram lá, está amassado. Viram a porta do meu carro amassado. Pois é, aconteceu isso, me amassaram, o rapaz mandou ir numa oficina, não sei se o nome dele é verdadeiro, ele nem documento tinha, era um carro de praça, nem sei se aquele carro também era de praça, eu só sei de uma coisa, na próxima semana eu vou vir aqui com uma porta nova e consertada, porque esse é o poder do meu Deus. Aleluia. As irmãs, amém, vamos ver. Irmãos, diante do Espírito Santo, no dia seguinte, eu levei na oficina, a oficina era real, o irmão ficou assustado comigo, ele arrumou a porta, deu uma porta nova completamente. Na semana seguinte, eu estava lá com a porta, aí as irmãs pediram oração para mim. Irmãos, me dá essa fé para mim, eu preciso dessa fé. Eu não tinha o resultado ainda, mas eu cria que haveria resultado. Amém? Eu acreditava que havia esse resultado. Esta fé que eu tinha há 39 anos atrás, eu continuo com ela. Para você ter uma ideia, a minha filha está no Japão e houve um tsunami lá. E toda a família estava preparada para ir para outra casa, não sei o quê. Eles foram para outra casa, né? Isso. Mas aí... minha filha estava preocupada. Aí eu falei, filha, pode confiar. Você já tinha orado? Não. Em nome de Jesus, não vai chegar esse tsunami aí. Em o nome do Senhor Jesus, porque essa é a minha fé. E mandei uma oração em áudio. Mandei uma oração para ela. Pastor, diante do Espírito Santo, não chegou. E nem chegou. E nem vai chegar. Teve o terremoto na Rússia, que abalou o mar, e as ondas previstas eram de 3 a 4 metros de altura. E onde ela está é uma região praiana.
E aí eles foram para a montanha, na casa de um irmão. Só que as ondas ficaram no norte e foi de meio metro, uma coisa bem leve, ninguém se feriu, nada. Não aconteceu. Não aconteceu nada. Para a Estava honra e previsto. glória do Senhor Jesus. Isto é fé. Jesus disse assim: se você crer e declarar o que você crê e não duvidar que vai acontecer, o que você disser, o que você declarar, acontecerá. Então falta fé nos pastores, nos apóstolos? Na verdade, eu acredito nisso que o apóstolo falou, que a fé se esfriou. Mas por que a fé foi esfriada? Porque por causa dos muitos escândalos, o temor acabou. As pessoas não têm temor. As pessoas não têm reverência. Então as pessoas vão... Hoje em dia as pessoas vão para a igreja, mas elas vão buscar, mas assim, duvidando como se fosse qualquer coisa. Antigamente você ia buscar um profeta, você ia com temor. Você ia falar: Jesus, só fala aquilo que eu estou pedindo para ouvir, porque eu sei que eu sou falho, me perdoa e tal. Você ia com temor, é verdade ou não Você já é? ia se arrependendo. Você já ia se arrependendo, você Sem tinha querer cortar a temor. irmã, uma vez eu estava num lugar, mas continuando aí, o profeta começou a ser usado no irmão, bater no irmão aqui, que ele era um crente Raimundo, e eu já comecei a pedir perdão a Deus. Deus me perdoa, que o próximo é eu. Senhor, me perdoa meus pecados. Pode continuar, mas é verdade. As pessoas acham, os novos, os crentes novos agora, até jovens, acham que isso é medo. Não é medo, a gente passou por uma fase que nós provávamos do temor dentro da igreja, entendeu? Verdade. Porque medo é diferente de temor. O medo você faz por medo, porque obrigado, mas você conseguiu, você sai fora daquilo. O temor não, o temor é um misto de respeito com medo. Você sabe que aquilo é realidade. Mas isso infelizmente, por causa dos escândalos, foi perdido. Então, isso hoje tem que ser de cada um. Está para cada um. Eu, por exemplo, e ele sempre me ensinou, e ele também preserva isso, por isso que ele fala que a mesma fé que ele tinha há 39 anos ele tem hoje, porque ele preserva o temor de Deus, porque ele sabe quem é Deus. E ter temor, uma das coisas que é primordial que o temor traz é você não subestimar Deus na vida das pessoas. Entendeu? Hoje você vê muitas pessoas não só ímpio, mas dentro da igreja, as pessoas subestimam a ação de Deus na vida do outro irmão. Entendeu? Isso é falta de temor. Aí o apóstolo estava me falando uma coisa importante. Ele falou assim: amor, a gente às vezes repreende o diabo, às vezes a gente repreende a ação demoníaca numa situação ou na vida de alguém, mas a gente se esquece que às vezes ela está debaixo da ira de Deus. Ela está debaixo ela fez algo que chegou à medida. Tipo, a consequência dela. Exatamente. Mas é algo que foi tão sem temor que entrou debaixo da ira. O diabo não tem nada a ver com isso. Entendeu? Então a gente tem que ter esse discernimento. O temor a Deus traz esse discernimento. O temor a Deus faz com que eu respeite a unção sobre a vida das pessoas. O temor a Deus faz com que eu respeite o amor de Deus sobre a vida das pessoas. Então hoje você vê tanto pessoas que não são líderes, julgando líderes sem respeitar a unção, quanto você vê líderes também, julgando ovelhas sem respeitar o amor. Então isso é falta de temor. E por isso que dá uma esfriada. Dá essa esfriada. Isso. Apóstolo, o que eu vi agora de vocês, como vocês conservam a mesma fé e a mesma unção, eu não sei se, agora pelo Instagram eu vi que vocês viajaram para fora, não sei se foi a primeira ou se já é, não sei quantas viagens que vocês foi, quantas essas viagens fora do país, se foi a primeira, eu vi que aconteceu até curas e milagres em outros países, como foi isso? Na nossa igreja, nós temos um ambiente de milagres, porque nós ensinamos as nossas ovelhas. Quando eu falo ovelhas, é ovelhas mesmo, não é pastores. Agora, temos as ovelhas, temos os obreiros, os aspirantes ao ministério, nós chamamos de labaredas, ministros labareda de fogo. Temos também os presbíteros, evangelistas e pastores. Esses são obrigados a se moverem através do Espírito Santo.
são obrigados. Mas como você obriga? Não. Eles são bem motivados. Bem motivados a deixar Deus usar a vida deles. Porque eles veem os resultados. Eles veem resultados e eles falam, eu quero isso. Então... E as ovelhas, eu ensino as ovelhas. Você acabou de receber Jesus como seu Senhor e Salvador. O Espírito Santo já entrou dentro de você. Você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo já está dentro de você, você já pode operar, você já pode buscar, você já tem autoridade para expulsar demônios e autoridade para impor as mãos sobre os enfermos e curar. Porque Jesus disse, os sinais seguirão aos que creem. Jesus não disse, os sinais seguirão a profetas, apóstolos, a pastores, não, aos que creem. Se você crê, então é você, pode ser usado. Então eu ensino isso à igreja. Então tanto é que na nossa igreja quase não tem pessoas enfermas. E quando surge alguém doente, enfermo, normalmente são visitantes. Porque na nossa igreja eu ensino as nossas ovelhas a ministrar sobre elas cura divina. A provar o evangelho, o poder do evangelho de Cristo na vida delas, na casa delas, para a glória do Senhor Jesus. Isso me chamou a atenção quando eu estava lendo um livro, há muitos anos atrás, o casal Hunter, curando os enfermos, expulsando demônios, casal Hunter. E me chamou a atenção que a Francie Hunter, né, foi na igreja do pastor Robert Tilton, um grande avivalista. Ele parecia mais um ator de Hollywood, cara bonitão, né? Conhecemos ele pessoalmente, eu conheci pessoalmente. Eu ainda não namorava a bispa ainda, mas eu conheci ele. Ele veio no Brasil em 1986, em julho de 86. Eu me converti em janeiro. Em 86 ele esteve fazendo uma cruzada junto com a família Batista. Esqueci o nome agora, que era uma família inteirinha. Rex Samba. E aí eu conheci ele e tal, ele ministrou cura divina, muitas pessoas foram curadas no Pacaembu, eu fiquei impressionado, eu era novo convertido ainda, fiquei impactado, né? E aí, eu vou, depois, alguns anos, o Espírito Santo me traz um livro do casal Hunter, e eu vejo que a Francis vai na igreja do Robert Tilton. Ele tinha 8 mil pessoas, 8 mil membros da igreja dele, sentadas. E ela vai ministrar cura divina. Quando ela chama as pessoas para ir para frente, normalmente nas igrejas, vinha cerca de 30% das pessoas da igreja estavam doentes, vinham para frente. Naquela noite, a Francis chamou uma igreja de 8 mil pessoas, apareceu só 5 pessoas. E essas 5 pessoas não eram da igreja dele. Aí ela pegou, olhou para o Robert Tilton e falou, escuta, acho que eles não estão me entendendo. Aí o Robert falou assim, pastora, eles estão entendendo. É que na minha igreja eu ensino eles a usar a fé e se auto-ministrar sobre eles mesmos. Então eles ensinam eles a curar eles mesmos. Quando eu vi isso no livro, eu falei, uau, é isso mesmo. Puxa, se um dia eu tiver uma igreja, eu quero ensinar isso também para a igreja. Porque aquilo que eu tenho, eu quero passar para a igreja, eu quero ensinar para a igreja. E hoje nós vivemos isso para a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Nós vivemos isso na nossa igreja e nós viajamos e ministramos outras igrejas essa mesma fé, esse mesmo ensinamento. E tem o mesmo resultado em qualquer lugar. O mesmo resultado. Funciona. Porque e eu perguntava é um isso. E eu perguntava isso para o Espírito Santo. Espírito Santo, aqui é fácil. Brasil. A gente se move, Brasil, céu aberto. Como é que é os outros lugares, né? Eu tinha essa curiosidade. Eu fui surpreendido pelo Espírito Santo. Em Portugal, o Espírito Santo operou de uma forma tremenda. Espanha operou de uma forma tremenda. Com todas as dificuldades espirituais que eu encontrei em cada lugar. Inglaterra, o Espírito Santo se moveu tremendamente. Estados Unidos, o Espírito Santo me moveu. Estados Unidos, então, meu Deus do céu, o Espírito Santo me usava nas ruas. Ele disse que os Estados Unidos é tão fechado. Não, as pessoas são abertas. Tem fome e sede de Deus, como o brasileiro tem. A questão é que há um mistério de Deus no Brasil? Tem. Depois a gente pode falar sobre isso aí. E também eu vejo sobre o apóstolo, ele tem uma graça de Deus. Né? Porque aonde ele vai, ele tem uma graça que eu falo para ele, que ele entra no coração das pessoas sem pedir licença. Né? Estados Unidos é proibido falar sobre religião em repartições públicas.
Mas ele já pregou em banco, ele já pregou em vários lugares públicos. Mas as pessoas estão sedentas por isso, né? O que você não pode é ultrapassar a liberdade delas, né? Mas o que eu vejo é que ele, além de ele ministrar a cura nas igrejas que a gente vai, ele também deixa uma unção especial para o líder da igreja. O líder começa a ministrar Exatamente, também. entendeu? Transmite a unção, igual o irmão recebeu lá do André. Ele também transmite, olha, a unção que está sobre a minha vida, eu estou transmitindo para você. Se você acreditar e você começar a atuar dentro desta unção, você também vai ter esses milagres através da sua vida. Na nossa igreja, ovelhas que estão no serviço, estão em algum lugar, às vezes o colega do trabalho fala assim, estou com uma dor. Está com dor mesmo? Olha para mim, procure a sua dor agora. Nossa, a dor foi embora. Com quem que eles aprenderam isso? Com o apóstolo. Então o apóstolo ensina as ovelhas, ensina os líderes das igrejas que nós vamos, que o que está sobre ele, que é a unção dentro dos 9 dons do Espírito Santo, é para todos nós. Nós precisamos acreditar. Como eles veem o apóstolo sendo usado, e um apóstolo está dizendo para eles, legitimando eles, que eles também podem, isso entra como verdade absoluta e eles começam a agir. Falando nisso, depois no final vou pedir para você orar para transferir. Eu sempre peço para os convidados, transfere para os. Eu tanto para o pessoal que está lá e eu aqui também recebo. Amém. Porque eu vi o apóstolo lá, e até isso que eu ficava pensando, e até uma pergunta que eu vou fazer disso. Eu vi o apóstolo ministrando lá no Abala, às vezes profetizando, tá? No rádio, a palavra profética. E eu falei, é tão legal do jeito que Deus usa o apóstolo. Queria profetizar igual ele, falava, meu filho. Dá para receber isso também, esse dom? Os 9 dons, os 9. Porque quando o Espírito Santo desceu no Pentecoste, ele desceu primeiro para trazer revestimento. Amém? Segundo, para trazer capacitação. Terceiro, habilitação. Quarto, autoridade. E quinto, manifestar a graça, o favor de Deus. A igreja, através do 120, nasceu uma igreja poderosa. Então a pergunta que eu faço para os pastores, se esse foi o começo da igreja, como será os últimos dias da igreja? Estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui, meu Deus. Aleluia. Amém? Amém. Eu fico imaginando como será os últimos dias da igreja. Então eu tenho essa expectativa. Eu creio que os últimos dias da igreja, amém, na terra, vai ser algo maior, vai ser algo mais poderoso do que na época de Atos, há 2000 anos atrás. Porque a igreja hoje está mais madura, está mais habilitada, tem mais sabedoria, porque os crentes de 2000 anos atrás, eles eram mais brutos, né? Eles eram mais, não tinham tanto conhecimento quanto nós temos hoje. A humanidade cresceu, desenvolveu muito, cumprindo-se a profecia de Daniel, que nos últimos dias a ciência se multiplicaria, não é verdade? Então hoje a ciência, hoje a igreja, ela tem um conhecimento extraordinário. Nós temos melhores faculdades, nós temos teologia, nós temos escolas, nós temos educação, nós temos recursos, nós temos templos, nós temos pessoas talentosas, pessoas capazes, amém? Porque não somente dons espirituais, ou dons ministeriais, tem dons de Deus, são habilidades pessoais que você tem, que foi dado por Deus, não foi dado por diabo. O diabo não dá nada. Pelo contrário, o diabo usa aquilo que Deus deu para você, e quando a pessoa não conhece a Deus, não serve a Deus, o inimigo acaba usando. Mas quando a pessoa tem um encontro com Jesus, e ela é cheia do Espírito Santo, ela recebe não somente os dons espirituais, porque o Espírito Santo não vai vir dentro de você e deixar os dons fora. Está tudo dentro do Espírito Santo. Na medida que você crê e você começa a se relacionar e começa a buscar, esses dons vão fluir. Às vezes flui, alguns dons vai fluir através do seu pedido pessoal, na sua relação com Deus. E alguns dons são transferidos. Então tem dons que eu recebi
por transferências. E tem dons que eu recebi sem pedir para Deus. Por exemplo, dom de visão. Eu recebi dom de visão sem pedir para Deus. Agora, eu achava lindo, porque a minha mãe na fé operava através dos dons de revelação, palavra de conhecimento, de apontar. Tem que ser de apontar. Porque eu via, assim, alguns programas de rádio, aqui tem 50 pessoas assim, aqui tem 30 pessoas assim. Isso aí para mim não vale, Deus. Eu quero de apontar. Apontar você. E descrever, se quiser dar o nome, pode dar. Hoje tem que dar o nome, né? Até placa de carro. Mas eu já vi Deus fazer coisas tão tremendas assim, mas eu creio o seguinte, os dons estão disponíveis para todo aquele que crê. Mas para você crescer nos dons espirituais, você crescer e ele ampliar na sua vida, você precisa de um ambiente também, um ambiente profético, um ambiente que leva você a essa condição. Por exemplo, hoje eu estou atuando muito no apostólico, apesar que meu ministério pessoal é profético. Meu carro-chefe, eu chamo de carro-chefe, é profético. Depois vem o evangelístico, que também é muito forte. Né? O pastoral, o ensino, hoje está mais equilibrado. Também estou pastorzão. Hoje estou muito pastor, né, amor? Estou pastorzão hoje. Nossa. E também a área de ensino. Mas a característica minha é profética. Então, o meu apostolado é profético. O meu apostolado é profético. E dentro do profético, ou melhor, dentro do apostolado, no profético, a gente discerne as estações. O Espírito Santo revela as estações das pessoas. Por exemplo, agora, vou ministrar sobre você agora. Amém. Há uma estação nova que está entrando na sua vida. Amém. Você tem percebido isso. Tem alguma coisa nova chegando, mas você não sabe o que é. Mas você tem orado por isso. Você tem buscado. Porque você já viveu experiências, muitas experiências, mas Deus, e aí? É só isso? É só isso? Amém. E você tem falado com Deus sobre isso. Estou trazendo uma palavra de conhecimento. Amém. É verdade isso? É verdade. E aí o Espírito Santo revela o que para você? Revela que tem uma estação nova chegando. Essa estação nova vai coincidir com a primavera. Glória a Deus. Setembro. Se prepara, Amém. Porque em setembro começa um mover novo de Deus na sua vida. Recebo. Amém. Glória a Jesus. Posso ver amém? Amém. Posso ver uma aleluia? Aleluia. Mas, amor, fala das viagens. Nós estivemos nessa última viagem agora. Nós ficamos 15 dias nos Estados Unidos. Depois a gente foi para o Japão. Teve o Abala Japão. Sim. Teve a Abala Japão? Teve a Abala Japão. Foi a segunda vez que fomos para o Japão e teve agora, dessa vez, teve o Abala. Né, que foi legal. muito lindo lá. Depois fomos para China. Depois fomos para Hong Kong. Depois, aí você pregou na China. Nós pregamos na China. Depois fomos para Singapura. Também ficamos lá 2 dias pregando. De Singapura fomos para Indonésia. Ai, que bem. Né? E lá teve a grande conferência. Cura, milagre. Muitos milagres. Qual um milagre que chamou a atenção de você? O que me chamou muita atenção em Singapura foi, assim, explosão de milagres foi em Singapura. Porque a maioria das pessoas que estavam na igreja, eu diria que 70% das pessoas na igreja estavam enfermas. Não é? E a maioria das pessoas, tudo com problema no ombro e no braço. Uhum. Imagina você vai numa igreja ministrar e 70% das pessoas estão doentes, a maioria com problema muscular. Dores musculares. E as dores saíam na hora. Aí eu entrevistava as pessoas que você tem, estou com dor no ombro, não consigo levantar o ombro. E elas se emocionavam muito, choravam muito, porque saía a dor na hora, né? E lá eles têm muito trabalho braçal, né? Porque são pessoas mais simples. Singapura é um país muito, muito rico. Então, e nós fizemos o culto lá, era um hotel. É um hotel. Então, mas pessoas assim simples que estavam lá. Uma igreja que ficava no hotel. Eu falo da Indonésia também. Então, lá ocorreram muitas curas, pessoas assim, e muito carentes. Pessoas muito carentes, assim, de um abraço, de amor. Então, foi assim, algo geral lá, foi muito bom. Foi muito lindo. Na Indonésia também, quando você ministrou, teve muitas curas também, né? E principalmente uma mulher que na verdade, ela estava já fazia um ano que ela tinha um problema sério no ombro dela, que ela tinha dores. Escoliose e muito sério, e ela não conseguia mexer, fazer esse movimento há muitos anos.
Aí eu falei, em nome de Jesus, procura a sua dor agora. Ela sumiu, ela falou, nossa, não estou sentindo mais nada. E uma outra que Deus revelou que ela tinha uma perna mais curta que a outra e também um braço, por conta da perna estar mais curta, era um problema que ela tinha na coluna e era um problema que ela tinha também na cintura pélvica. O Espírito Santo revelou e automaticamente o braço estava mais curto. Aí eu falei, ó, vou medir pelo braço. Aí nós medimos, estava mais ou menos assim, ó. Isso aqui, né, Samuel? Mais ou menos? Isso assim? Estava muito. Aí o braço cresceu na hora, Tá alinhou. no Instagram? Tá no Instagram dele. Tá no Instagram, né? E isso aí me impressionou, porque foi algo muito rápido, muito assim. Isso aí impactou, tanto é que estão nos convidando novamente para voltar na Indonésia. Fala assim, volte. Lá, isso. Muitas pessoas foram cheias do Espírito Santo, porque é muito um vazio de alma, apesar de estar com Cristo, sentindo aquele vazio de alma. Então, o que nós sentimos ali, que nós levamos muito também, além da unção de cura, a unção da presença do Senhor. Há um detalhe também muito importante. O pastor que nos convidou, pastor Alan, um abraço para o pastor Alan, bem. Ele também fala português, ele entende português. Ele é da Indonésia, mas ele é poliglota, fala vários idiomas, inclusive português. O Alan nos convidou especificamente para isso, pastor Ariston, porque o evento não era um evento, digamos assim, de avivamento, de mover, era um evento missionário, de missões, de estatísticas, de saber o crescimento das missões, os problemas das missões, estratégia da missão, de comportamento do missionário e tal, etc. Era só isso aí. É bem didático. Bem didático. E eu confesso a você, falei, Espírito Santo, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou... Vou confiar no Alan, vou confiar que ele me convidou. E aí deu oportunidade para o meu filho na fé, o pastor... o bispo Paulo Torres, né, que está lá em Portugal. Um abraço para o bispo Paulo, amém? Aí o bispo Paulo falou assim, AP, o que eu vou ministrar aqui? Eu falei... Paulo, voa, deixa o Espírito Santo usar você. Deixa, porque você é mosca branca aqui, irmão. Deixa o Espírito Santo usar você. Tinha homens de Deus lá. Tinha pessoas que tinham experiência, mas eles estavam todos engessados por conta do tipo da organização. E eu não tenho gesso nenhum, você me conhece. Aí quando chegou o bispo Paulo fez assim, abre alas, né? Ministrou, Deus usou a vida dele poderosamente para a glória do Senhor Jesus. Quando chegou no meu dia, era o último dia. Era o bolo, era o chantilly do bolo. Falei, Senhor, me dá o chantilly do bolo. Aliás, o moranguinho de chantilly. Era o moranguinho de chantilly no bolo. Ou seja, aí o Alan chega para mim, né, o organizador do evento, fala assim, apóstolo, faz alguma coisa, voa, como diz o Senhor, voa, deixa o Espírito Santo te usar, apóstolo, vira isso aqui de cabeça para mim. Eu falei, irmão, você não precisava nem falar isso para mim. E para a honra e glória do Senhor Jesus, eu ministrei apenas uma palavra, e uma palavra bem rápida, né? Porque pregar, eles todos são pregadores. Eu sei que Deus me leva para alguns lugares, não para pregar, Deus me leva para manifestar aquilo que eles pregam, aquilo que eles já creem, é para manifestar. Então eu diria que alguns lugares que Deus me envia é para manifestar o que está na Bíblia, que está na palavra de Deus. Esse é o nosso propósito. E aí houve muitas curas, palavras proféticas, revelação, palavra de conhecimento. Interessante que Deus me deu um nome. Eu falei, Deus, eu estou na Indonésia, você vai me dar um nome? E aí o Espírito Santo mandou eu ministrar para um pastor que tinha uma família na ilha onde ele estava, porque na Indonésia são várias ilhas, né? São várias ilhas que compreendem o país da Indonésia. E esse pastor tem um trabalho missionário numa ilha e tem uma família. E aí o Espírito Santo me deu uma palavra de conhecimento. O Alan estava traduzindo para o indonês, né? Eu falando em português, e eu falei, o Espírito Santo me mostra um homem chamado Tahahaki. Parece língua, né? Tahahaki. Você conhece o Tahahaki? Ele falou, conheço o Tahahaki, O Espírito Santo está mandando você cuidar dessa família, ministrar sobre ele. Ele ficou maravilhado.
Falei, eu fiquei também maravilhado. Falei, poxa, o Espírito Santo me deu um nome estranho para mim, Tarrahaque, mas era o nome de uma pessoa lá. Entendeu? E qual o conselho que vocês dão? Porque tem pessoas que entram no canal e estão sendo, graças a Deus, edificados pelos convidados, né? Cada apóstolo, profeta, cada um tem uma unção e um ministério, mas alguns falam assim, que moram no Nordeste, moram em, tipo, Amazônia, moram em lugares que não tem igrejas avivadas. Alguns falam assim, pastor, aqui não tem igreja desse jeito, que fala sobre o Espírito Santo, que fala sobre línguas, que é algo simples, que tem um profeta. E o que eles fazem? Que estão nesse lugar, não tem igreja. Eles estão sendo edificados online pelo programa ou outros canais aí. O que ele deve fazer para receber essa plenitude do Espírito? Eles devem buscar essa edificação online de forma correta, né? Uma coisa que você deve fazer, você que está nos assistindo, é você não ficar vários lugares. O Senhor preparou uma igreja para cada um de nós. Quer seja online, que hoje está muito comum, ou quer seja pessoal, presencial, mas você tem uma igreja que você acredita naquilo que aquela igreja acredita, que nós chamamos de visão. Então, por exemplo, tem igrejas que a visão da igreja é que Deus é um Deus que castiga. É um Deus muito longínquo e castigador. Tem igrejas que já entende o que a Bíblia diz, que quando o Senhor Jesus fala, olha, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, venha a mim você que está cansado e oprimido, que eu vou aliviar você. E ela realmente prega um evangelho que traz um resultado de alívio e de progresso, né? Que no caso nós acreditamos nisso também. Então, quando você fica vendo várias ministrações de várias visões, porque a visão é aquilo que a pessoa vive. Tem pessoas que vai em vários, ela fica confusa. Confusa, muita coisa diferente. Muita coisa diferente. Hoje a internet, ela deixa isso muito aberto, entende? Para você ficar. Então, às vezes você come uma comida que te faz mal. Então você precisa saber o que você está assistindo, saber a visão daquela igreja, mesmo que seja online, e você assimilar aquela visão, porque Deus vai abençoar você nisso, né? Porque mesmo que você não tenha presencial aí, mas o Senhor deixou hoje a internet para que você possa fazer isso. E, fora isso, orar em línguas. Orar em línguas e buscar. Por quê? Porque essa revelação do propósito de Deus para a sua vida, que vem através da oração em línguas, talvez este propósito seja você ser levantado como um ministro e abrir uma igreja que edifique vidas. Ser um avivalista na cidade onde ele mora, ele mesmo. Eu creio assim, creio dessa forma, porque eu nunca congreguei numa igreja pentecostal de mover. Não, eu tinha um mover, eu ficava orando, buscando, mas a minha igreja, quando ficavam sabendo que eu ficava 4 horas orando ali, achava eu louco. E o irmão Sérgio é meio estranho. Aquele irmão que eu fico orando em línguas. Não pense você que toda a igreja... Aí aos poucos começaram a descobrir que o Espírito Santo me usava em palavras de conhecimento, né? Os resultados, começaram a ver, mas tudo calado, silêncio. Então eu era, na verdade, um 007 dentro da igreja. Entendeu? Então, aos poucos, até o meu pastor, que hoje é meu pastor, ele demorou para me conhecer. É uma igreja grande, né? Mas quando ele me conheceu, ele me abençoava sem saber que ele estava me abençoando. E ele queria fazer de mim um obreiro, mas eu sabia do meu chamado, eu sabia da minha estação, eu sabia do propósito dele. Eu falei, pastor, é o seguinte, o meu chamado é na rua, eu quero trazer vidas para a igreja. Então eu ministrava nas casas, eu ministrava em buffets, até em hotel, eu ministrava em garagem de casas e algumas igrejas, né? Mas essa vida de oração, de comunhão, de intercessão, de comunhão com o Espírito Santo era diária na minha casa. Não na minha casa, porque meus pais não eram crentes ainda. Então eu ia para a igreja, eu ia para o monte, eu investia. Eu não dependia da igreja. Não, eu dependia do Senhor. Porque igreja, se você depender de igreja para você crescer, para você entrar no mover, não. Você precisa ter fé,
Você precisa crer e você precisa, depois de você crer, você buscar, você estar interessado, você meditar na palavra, você ler bons livros sobre o mover do Espírito Santo. Bons escritores nós temos hoje. Amém? Por exemplo, o casal Hunter, T.L. Osborne, amém? Meu Deus, né? Se você vê vídeos de cura divina, vídeos proféticos, isso já vai impactar você. Assistiu o apóstolo Sérgio Lopes. Em nome de Jesus, amém? Já vai impactar você. Aí, o que acontece? Você vai crescer, você vai desenvolver a sua fé, porque você precisa desenvolver o seu caminhar. Nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Jesus disse assim, olha, vocês erram porque vocês não conhecem nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então eu preciso conhecer a palavra do que o Senhor revela para mim, amém? Porque a palavra de Deus é a vontade de Deus para a minha vida. A vontade de Deus são promessas de Deus para a minha vida. A partir do momento que eu me debruço na palavra dele, amém? Por exemplo, meu filho perguntou para mim, pai, como é que eu posso fluir mais nas curas, milagres? Eu falei, é simples, começa a ler os evangelhos, começa a apontar os momentos que Jesus estava nos milagres, começa a ver os milagres de Jesus, os milagres de Paulo, de Pedro, milagres, começa a debruçar, milagres, começa a ler, começa a orar, Senhor, eu quero ser usado. Daqui a pouco vai começar a explodir, vai fluir. Por quê? Porque você criou um ambiente espiritual de milagres para você. Você não depende de A, B, C, não. É você e Deus. Aí Deus vai colocar você em lugares que você vai fluir. Agora, a minha igreja, que eu congregava, eu orei 5 anos para derramar um grande avivamento nessa igreja. Aí Deus trouxe um pastor, muito usado por Deus, da Assembleia de Deus. Bem, e a minha igreja não era Assembleia. E um assembleano pregar na minha igreja, Jesus estava voltando. E aí ele veio e do Pernambuco, amém, pernambucano, pernambucano, usadíssimo pelo Espírito Santo, tudo que ele pregou, ele estava pregando, ministrando, mas trazendo assim um cajado, trazendo alinhamento para a igreja. E jovem usadíssimo pelo Espírito Santo. Eu chorava. Ela olhava para mim e via eu chorando. Eu chorava, porque eu olhava para o altar, eu não via ele, eu enxergava eu. Eu falei, mas Deus, mas não sou eu, é ele. E aquela palavra ele ministrando. Aí o Espírito Santo me deu um entendimento. Falou, olha, você orou 5 anos. E agora chegou a resposta da sua intercessão pela igreja, porque eu trouxe você aqui para interceder, para um grande derramamento do meu espírito. E aí ele falou, você orou por isso. E eu estou aqui em resposta das suas orações. O profeta está falando, você orou por isso. Eu chorava. Falei, meu Deus, isso era maravilhoso. É gostoso você participar. Talvez você não vai profetizar, mas você orou por isso. E é bom você participar. Amém? Amém. E, apóstolo, eu queria perguntar assim, mas antes de perguntar, uma pergunta pessoal, vocês têm experiência de Deus usando vocês em cura, numa palavra, mas eu queria saber uma experiência pessoal, você com Deus, assim. Mas antes de vocês falarem disso, aproveita falar das redes sociais. Você falou que acompanhar alguém, e o apóstolo aqui. Nós estamos, eu já até agradeço isso, né? Porque nós estamos aqui no estúdio do apóstolo Sérgio Lopes, aqui é o estúdio dele, é um lugar novo aqui em Alphaville, um lugar bem bonito. Primeira vez que eu vim aqui em Alphaville. Sério? Primeira vez, um lugar bem bonito. Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Então aqui ele grava o seu programa lá no YouTube, eu acho que pro Instagram também. Fala suas redes sociais pro pessoal te seguir no YouTube, no Instagram. E todo dia tem live, né? Eu acho que é todo dia, né? Todo dia nós temos uma live de segunda a sexta a 12:30, da 12:30 a 1:30 da tarde, né? E essa live a gente começou praticamente no ano do Covid, onde nós começamos a fazer live ao 12:00 e meia-noite. Depois era de segunda a segunda, né? Depois começou de segunda a sexta. E por último, era só segunda, quarta e sexta, né? Mas aí eu fui para a Indonésia. E antes da Indonésia nós estivemos na China, ficamos 10 dias na China. E lá na China, todo dia eu estava orando. Todo dia a gente descia, porque ficamos hospedados numa igreja. Estávamos em 8. Eu, a bispo e mais
6 pessoas, né? Uhum. E aí, eu estava orando lá, o Espírito Santo falou assim para mim, quando você chegar no Brasil, eu quero que você comece as lives de segunda a sexta, retome, porque é uma necessidade. Segundo, volta também com o Rancho dos Profetas. Você está viajando por todas essas nações através da live do Rancho dos Profetas, é verdade, né? E terceiro, gere novos discípulos. Coloca a igreja toda para discipulado, né? Então eu vim com essa missão. Eu já cheguei com uma direção de Deus para cá, para o Brasil, na nossa igreja, no nosso ministério. Então nós temos live agora, de segunda a sexta, né? Começamos há 3 semanas atrás, né? 3 semanas. Onde segunda, quarta e sexta é uma palavra para o seu coração, eu e ela ministramos, né? E terça e quinta é inteligência eterna, onde a bispa dá um ênfase à inteligência espiritual e inteligência emocional, e eu participo com ela também. Dou um moranguinho de chantilly aqui. É o canal do YouTube, como é que é no canal? No canal AP AP Sérgio Lopes. AP Sérgio Lopes. E no Instagram também, @AP Sérgio Lopes. AP Sérgio Lopes. Lá, Sérgio Lopes. Se inscreva lá e siga o apóstolo. Mas antes de. Eu falei da maior experiência que vocês tiveram com Deus espiritualmente, mas eu fiquei curioso sobre isso. O que é um Rancho dos Profetas? Olha, o Rancho dos Profetas é o seguinte: no ano do Covid, nós não podíamos fazer culto, né? Então, como a gente fazia cultos em hotel, porque a minha igreja ficava no hotel, né? E essa foi uma direção específica que Deus me deu em 2014, para a gente ir para o hotel. E quando nós fomos para o hotel, graças a Deus a igreja nos acompanhou, né? E aí ficamos como nômades, né? Porque ficavam 3 meses no hotel, depois aumentava muito o valor, aí a gente ia para outro hotel, tal. Então ficamos um período, né, de transição, né? E a gente parecia o povo de Israel, né, andando em vários hotéis. E isso foi uma experiência muito legal, porque a gente conseguiu ganhar muitas pessoas que jamais entrariam numa igreja evangélica. Entraram com curiosidade no culto do hotel, porque via lá a placa, né? No culto da igreja e tal, entrava com curiosidade, chegava lá, o Espírito Santo pegava ela. Então eu cheguei a ganhar 17 jogadores de basquete, com 17 anos de idade, eles eram adolescentes, num campeonato aqui em São Paulo. O time do Vasco, eu ganhei ele para Jesus. Todo o time do Vasco, né? A gente ministrou sobre a vida deles, foi um reboliço que Deus fez na vida deles, para a glória do Senhor Jesus. E aí veio o Covid. Quando veio o Covid, parei de fazer culto, no hotel, obviamente. O governador proibiu. Nós fazíamos de domingo e quinta no hotel, né? E esse culto de quinta-feira era um culto profético. Aí acabamos fazendo um culto na nossa casa. Nós morávamos numa casa aqui em Alphaville, era uma casa boa, casa grande. E aí ela falou, amor, vamos fazer culto aqui na nossa casa? Eu falei, é verdade, vamos fazer culto. Aí algumas pessoas vinham por curiosidade para saber onde era a casa do apóstolo. E a gente começou a fazer cultos ao meio-dia e meia-noite. Ministrar live. Também fazer um rancho. E aí em quinta-feira era culto profético. Aí eu parei com o culto profético, quinta-feira na minha casa, né? Paramos, né? Uhum. E aí, voltamos para o hotel, aí eu parei o culto de quinta-feira no hotel, fiquei só no domingo. Aí eu falei, quer saber o negócio? Estamos fazendo live, eu vou fazer uma live profética, diferente. Aí chamei alguns profetas, e aí o Espírito Santo me deu o nome, Rancho dos Profetas. Aí nasceu. E nós começamos a fazer na casa do pastor Célio. Então ele tinha uma mesa como essa, um pouco menor, colocava em frente à TV dele, nós convidávamos vários profetas do Senhor, e ali ficou no aplicativo o lugar, Zoom. Ficou rancho, aparecendo o Rancho dos Profetas aqui. Que legal. E aí nasceu. Aí hoje nós temos o Rancho Global, que são profetas da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia. Que conheceram através do rancho, que a gente fazia de quinta-feira, online. Aí se apresentaram, e aí nesse Rancho Global, como é no Zoom, eles também têm a oportunidade de entrar e profetizar para as pessoas que estão na tela do Zoom. Legal. Então, ainda vai ser sábado agora. Rancho Global. Mas o Rancho do Profeta tem que dia? O rancho hoje é uma quinta-feira por mês presencial e uma quinta-feira por mês
online. E e o global é o sábado do jejum, que a gente faz jejum 3 dias por mês direto, todo começo de mês. Aí no sexta, sábado, domingo. Aí no sábado tem o rancho global. Faz o jejum Meio de meio. Só jejum na água? Só com líquido, Só na água 3 dias direto? 3 dias. Os Sexta, sábado e apóstolos domingo. estão bem aí, ó. Os irmãos aí preguiçosos, não querem orar, jejuar. Alguns falam, pastor, me dá um segredo aí para ter vitória. Eu falo assim, vai ler a Bíblia, orar. Não, eu não quero outra coisa. Eles não querem pagar o preço, apóstolo. Eles não querem fazer nada e querem a bênção, eles querem um milagre. Fala assim, meu filho, tu vai lá no trono. E qual foi a maior experiência aí para vocês falarem aí, uma experiência pessoal que tiveram com Deus, alguma coisa que vocês lembram, que talvez foi várias, né? Mas aí puxar alguma na memória, lembra de alguma? Vera, fala aí a sua maior experiência. Bom, a minha maior experiência com Deus foi realmente essa revelação da oração em línguas, porque foi uma chave de mudança na minha vida espiritual e ministerial também. E aí, dentro disso também, as experiências que eu comecei a ter através da declaração da palavra, de mudar a minha forma de falar. Porque aí, com a oração em línguas, com a revelação da palavra, eu fui entendendo o poder da minha palavra, o poder da minha declaração. Então, por exemplo, essa mãe que teve o filho curado de síndrome de Down, que o apóstolo testemunhou, uma das coisas que ela fala muito no testemunho dela é que ela nunca aceitou e nunca declarou que o filho dela tinha síndrome de Down. Ela sempre declarou ele curado. Ela sempre declarou, meu filho foi diagnosticado, mas eu declaro que ele é curado. Porque o diagnóstico não é a identidade dele. A identidade dele é aquilo que Deus me prometeu. Então, todas as pessoas que eu já ouvi testemunhos, e hoje também, que eu ouço testemunhos, elas têm algo em comum que não muda. Elas não se identificam com aquilo que é falado para elas. Elas se identificam e declaram aquilo que a Bíblia declara para ela. Então, se Deus diz que eu sou curada, e eu costumo dizer o seguinte na nossa igreja, que também foi algo que eu aprendi através da oração em línguas. Todas essas revelações que eu tenho da palavra veio através da oração em línguas. Orando em línguas e ouvindo a palavra e fazendo perguntas para Deus. Fazendo perguntas para Deus. Não perguntas do porquê. Porque porquê é o meu livre-arbítrio. As coisas acontecem segundo o meu livre-arbítrio, segundo o que eu escolho. Então eu já sei a resposta. Eu quero perguntar para Deus aquilo que é a glória dos reis, que a glória dos reis é descobrir aquilo que está encoberto. Então eu vou perguntar para Deus aquilo que eu não sei ainda dele, que ele é o rei da terra. E aí o Senhor falou comigo, como é que eu fundei o mundo? Declarando, haja. Então o que eu falo tem um peso tão terrível no mundo espiritual, no mundo emocional, entende? Porque, primeiro, quando eu falo com emoção, eu estou dizendo aquilo que eu acredito. Porque você só vai saber o que a pessoa acredita quando ela passar por algo que desafie ela. Você só vai saber se a pessoa realmente crê que Jesus cura quando ela receber um diagnóstico médico de que ela está doente. Aí ela vai ou falar, eu acredito no que meu Jesus já me curou, ou ela vai chorar e questionar Deus. Por isso que o Senhor fala lá em Deuteronômio que ele deixou o povo de Israel passar pela provação, para provar para o povo, não foi para Deus. Ele fala para provar para você o que estava no seu coração. Entende? Então, eu aprendi nesses últimos anos de oração em línguas que a minha declaração é muito importante. Porque o que eu declaro é o que eu acredito, é a minha identidade. Então, todos os testemunhos maravilhosos de Deus, se você for observar, as pessoas declaram o que elas acreditam. Elas não declaram aquilo que falam para elas. Elas não declaram o que a conta bancária está falando, elas não declaram o que o pai falou, elas não declaram o que o pastor falou, elas declaram o que a palavra diz. Entende? Então isso tem transformado a minha vida. A gente até em casa, a gente se policia um ao outro,
né? Porque a gente não é santo, a gente às vezes fica nervoso, fica irado. E olha, por isso que a Bíblia diz: irai-vos, mas não pecais. Por quê? Porque é na hora da ira que você fala o que está no teu coração. Entende? Então, na hora da ira, a Bíblia diz o quê? Fica quietinho. Volta ao normal para depois abrir a boca. Porque palavras que você profere na hora da ira, depois para você corrigir, para a pessoa você pede desculpa. Mas o que foi gravado no mundo espiritual é que é o mistério. Entendeu? Então, e várias coisas também que Deus vem ensinando. Então, nesses últimos anos, a oração em línguas tem sido uma chave na minha vida de conhecimento, de revelação, de Ela já caminhar com conhecia Deus. já a oração em línguas, ela já fluía. Mas quando fez um sentido... Só que houve uma situação pessoal na vida dela que ela queria uma resposta. E a resposta veio através da oração em línguas. A partir daí nasceu uma renovação no ministério dela de oração em línguas. Uhum. Há 13 anos atrás eu tive uma revelação sobre oração em línguas. Eu escrevi 2 livros sobre oração em línguas. Aí depois dessa revelação eu fiz um blog sobre oração em línguas. Fiz um grupo no Facebook sobre oração em línguas. No meu canal, as lives, 80% é falando da oração em línguas. E o interessante é que alguns já sabiam através de outros pastores que também falam sobre isso, alguns descobrem através de mim, mas o que é bom, o testemunho que eles falaram no canal. Quando eu comecei a orar em línguas, cura interior, que é bem interessante, libertação, como o apóstolo falou também, até as finanças. Tinha uma irmã que ela testemunhou uma vez que estava 6 anos desempregada. E ela começou a pôr em prática o incentivo, ora em língua, no mínimo 1 hora eu peço, mas quanto mais melhor. E aí ela 6 anos desempregada, Deus abriu a porta, depois ela falou no testemunho, depois que eu comecei na prática, as coisas foram sendo alinhadas. É algo tremendo. Aleluia. Então você que está ouvindo aí e não estiver orando, meu filho, comece a orar. Comece a orar. Comece a orar. Não, tem que orar. Pode falar. O apóstolo costuma dizer, ele nos ensina o seguinte: 1 hora de oração em línguas é vigilância. Porque o Senhor Jesus falou, nem 1 hora pudeste vigiar. 2 horas, a segunda hora, aí foi o Espírito Santo que revelou para ele. A segunda hora é conquista. Olha, é boa essa, hein? Já vou pegar isso aí e falar no canal. A terceira hora de oração é governo. Você governa a situação. É tremendo isso. E a 4ª hora de oração é domínio. Aí já é seu. Tem alguma mensagem nessa no canal? Eu quero assistir e copiar. Bem, foi uma revelação que o Espírito Santo deu sobre o mistério das 4 horas de oração. A gente pode fazer até depois um podcast, podcast, né, específico sobre oração, intercessão, falando sobre o mistério das 4 horas. Isso é tremendo. O segredo das 4 horas. Que foi uma revelação tremenda que o Senhor te deu, né? Foi profunda. Que coisa tremenda. Tanto que quando eu recebi essa revelação 13 anos atrás, eu orei, mas não sabia disso, mas eu orei 4h30. Aleluia. Orei 4h30 no outro dia, eu fiquei tão impactado, eu falei, tenho que orar sentido. E após, pode continuar. Pode falar. Eu ia só falar, e essa revelação foi orando em línguas? Foi. Tudo começou, a minha vida começou orando em línguas. Ele orava de 4 a 5 horas por dia quando eu mas conheci. aí, Cheguei a orar até 6 horas. Mas por quê? Quem te falou isso que era bom? Você ouviu algum pregador? Não, nunca ouvi nada, nunca li nada, simplesmente foi a presença do Espírito Santo na minha vida. Quando eu recebi a informação que a minha mãe estava com câncer terminal, e meu irmão deu essa informação, foi para casa, até falei no antigo podcast, aí eu entrei na minha casa, peguei uma Bíblia como essa, levantei e falei, Senhor Jesus, onde está a tua palavra? Eu sei que eu não sou nem digno de falar do teu santo nome, eu estou afastado, mas eu estou entendendo que com tudo isso o Senhor está me chamando para eu servir a ti, servir o teu propósito. Mas Senhor, o pastor João, há 8 anos atrás, que foi meu primeiro pastor, profetizou que a minha mãe e meu pai seriam salvos. Se minha mãe está com câncer, vai morrer, e meu pai logo vai morrer em seguida, porque meu pai não vai conseguir viver sem minha mãe. Deus, como é que você vai cumprir a tua palavra? Aí eu falei, Senhor, onde está a tua palavra? Aí o céu se abriu e a glória de Deus se manifestou na minha casa. E ali eu senti como se fosse um cobertor de fogo, me abraçou. Eu senti uma paz, uma alegria.
e ouvi uma voz. E essa voz disse assim: vá na casa da irmã Cida, Rua Mendes da Rocha, no número 250, porque Deus vai usar ela para falar contigo. Eu olhei para trás assim, não vi ninguém, eu estava sozinho no meu apartamento, e no meu quarto ainda. Mas eu sabia por revelação que era o Espírito Santo. Amém, Detalhe, a Jesus. minha igreja nunca falou nada sobre o Espírito Santo. Para nós, embora fôssemos uma igreja pentecostal, o Espírito Santo para nós era só batismo do Espírito Santo, oração em línguas, falar em línguas, mistério, profetizar e ponto. Que o Espírito Santo está dentro de nós, que o Espírito Santo está sobre nós, que o Espírito Santo atua através de nós, nunca me falaram isso. Então eu recebi essa visitação. Depois a minha mãe é curada de câncer, eu volto para Jesus. Quando eu volto, eu comecei a buscar o batismo do Espírito Santo. Quando eu recebi o batismo do Espírito Santo, Aleluia. Aí tá, glória. eu recebi a glória de Deus. Eu fiquei 15 dias orando em línguas. Aleluia. Eu não conseguia falar em português. Irmãos, pode parecer loucura isso, mas para mim falar em português eu tive que pedir, porque eu fui abastecer o carro e não saía. Eu pensava em português, mas saía carabocarachem. E olha, tem um estrangeiro aqui, o que você quer? Eu não conseguia falar. Aí eu pedi, Espírito Santo, por favor. Eu falei, gasolina, parecendo aqueles americanos. Gasolina, por favor, R$20 em gasolina. Ah, ele está querendo gasolina e tal. Foi assim, porque eu não queria perder isso. Eu tinha medo, confesso a vocês, tinha medo de dormir e acordar no outro dia, aquilo foi embora, aquilo sumiu. Eu falei, não, eu não quero essa presença. Aí o Espírito Santo começou a ministrar, não, isso vai permanecer dentro de você, né? Para você ter uma vida normal, porém crer no sobrenatural. Porque você tem que saber diluir com sabedoria esta presença do meu Espírito sobre a sua vida. Aí você vai canalizar isso na sua oração em línguas. O Espírito Santo ensinou isso para mim, só isso. E eu comecei a orar. E eu vi os resultados, eu vi o que acontecia, a minha visão abriu, ampliou, meu entendimento, alegria, uma alegria constante, uma felicidade, uma paz, nada externamente me atingia, porque internamente eu estava betumado, eu estava cheio. Então meu coração estava cheio, a alegria da salvação, amém, entusiasmado, querendo experimentar aventuras com Deus, né, com o Espírito Santo. Aí eu perguntei, Espírito Santo, você está fazendo isso, alguma coisa? Será que sou eu? Porque eu vou falar com os irmãos tudo apagado, os irmãos tudo que usa a igreja que eu estou congregando, os irmãos, né? Deus, não pode ser, o senhor está fazendo isso na terra? Está acontecendo alguma coisa? Mostra para mim. Aí o Espírito Santo trazia livro. Aí o Espírito Santo trouxe para mim, por exemplo, pode falar, Senhor, estou ouvindo, aquele Lori Cunningham, né? O que o Espírito Santo fez na vida dele, da missão, Jocum e tal. Aí o Espírito Santo começou a me trazer, Robert Tom, né? O Vinho Novo é Melhor. Né? Aí começou a trazer esses livros para mim. Falei, meu Deus, então não sou só eu, você está fazendo isso no mundo. E aí, porque na igreja que eu congregava não tinha o mover. Mas o Espírito Santo me queria lá. Aí falou, olha, você entra na minha presença, eu te visito, eu revisto você, mas a sua igreja você se comporte. E tinha também uns diáconos, que aqueles diáconos, resistiam os diáconos por gerar de voz. E quando eu ficava um pouquinho mais emocionado e orava em línguas, eles já viam 2 diáconos em cima de mim. Para mim, menos. Aí eu me contia. Cara, 5 anos. Mas no último ano, Deus trouxe um profeta, Deus usou tremendamente esse profeta, e aí esses irmãos, eram 5 diáconos que me perseguiam, vieram para mim, irmão Sérgio, chorando, olha, aconteceu o que você falava, e nós não acreditávamos em você, nos perdoa, irmão Sérgio. Eu falei, eu perdoo todos vocês, abracei, beijei todos eles, tal. Foi um bom mover do Espírito Santo, foi Coisa lindo. tremenda. Foi lindo. Tremendo. Apóstolo, bispa, não quero abusar o tempo de vocês, né? E já agradeço por tudo esse tempo precioso. Eu creio que muitas pessoas serão edificadas, serão transformadas. Por isso que eu falo de novo, compartilhe no grupo do WhatsApp,
grupo de Facebook, no direct do Instagram. Também comenta aí. Ó, você quer o que o apóstolo falou das 4 horas, você coloca aí, eu quero saber o segredo das 4 horas. Comente aí, que aí nós podemos fazer de novo. Mas eu queria aproveitar esse momento também. Nós sempre pedimos pro convidado transferir a unção e, por incrível que pareça, mesmo online, tem pastores sendo ativados. Eu conheci até um pastor pessoalmente que ele foi ativado recebendo essa transferência online. Curas também, pessoas sendo curadas, assistindo. E é interessante como Deus faz. Tem pessoas que estão assistindo o programa e eu vejo comentário, tem 1 ano e meio. O programa já tem 1 ano que passou, mas Deus está curando ela hoje. Eu falo, Deus é onipresente, Deus é poderoso. Esse poder da online, mas Deus está ali com a pessoa na hora que está assistindo. Aí queria pedir para os dois, a porção dobrada, os dois orassem, primeiro a bispa, depois o apóstolo, para o pessoal, e se quiser falar alguma palavra. Amém. Você que está nos assistindo, a primeira coisa que você se propõe a fazer é mudar a sua forma de falar. Fale de acordo com a fé de Deus que está em nós. Amém? Porque o Senhor Deus acredita em você. Então, acredite também em você mesmo. Comece a mudar a sua forma de falar. Comece a mudar. Não fale mais nada que diminua a sua existência nessa terra, porque você é um espírito, você é filho de Deus e Deus é espírito. E como espírito, você possui uma alma e você está pronto, está liberado para ter uma boa experiência com o melhor desta terra. Amém? Então, mude a sua forma de falar, porque você precisa mudar tudo que foi lançado no mundo espiritual por você mesmo. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu ministro, Senhor, sobre cada vida que está nos assistindo, Senhor. Senhor, que o dom da fé, Senhor, o dom da fé, que é a fé de Deus, é a fé do que o Senhor Deus acredita sobre nós, Senhor. Venha sobre cada vida, Senhor, que está nos assistindo. Que cada vida, Senhor, que está nos assistindo, possa, Senhor, ver caído por terra, Senhor, possa sentir, Senhor, toda a barreira, toda a blindagem emocional errônea, Senhor, em suas vidas caírem por terra e que sejam, Senhor, revestidas pela fé, que é a fé de Deus na vida delas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu quero compartilhar com vocês a unção. Amém. E eu até brinco, né? Unção é unção e outros não. Uma criança, uma vez, num culto, né? Falou para mim, mas ele não era cristão, os pais dele não eram cristãos, estava visitando a nossa igreja e viu o mover do Espírito Santo muito forte, eu falando sobre unção. Aí ele chegou no final, um garoto de 10 anos de idade, aproximadamente, falou, pastor, o que é unção? Aí eu vi que ele não era cristão. Porque qualquer cristão pentecostal sabe o que é unção. Ele falou, o que é unção? Eu falei, meu Deus, o que eu vou falar para uma criança? Aí o Espírito Santo me deu na hora, unção é unção e outros não. E quando eu falei isso para o garoto falou, ô tio, valeu, eu entendi, é verdade, unção são e outros não. Poxa, que legal, hein? É isso aí, eu quero unção, eu quero ser. Eu quero ver as coisas acontecer. Ele percebeu isso. Coisas que teólogos ficam muitas vezes estudando o que é unção. Unção é o respaldo de Deus sobre a sua vida para você cumprir a sua missão. Amém. É o Espírito Santo respaldando, capacitando, habilitando, amém? Trazendo para você uma capacitação e através dessa unção as cadeias espirituais são quebradas. Através dessa unção vidas são libertas. Através dessa unção, quando você fala com unção, o Espírito Santo se manifesta. Quando você prega com unção, o Espírito Santo se manifesta. Quando você ministra com unção, o Espírito Santo se manifesta. Por quê? Porque a unção não é sua, é do Senhor, mas ela empresta para nós cumprirmos a nossa missão, o nosso ministério, em nome de Jesus. Então eu quero ministrar essa unção, a unção do Espírito Santo. Eu ministro, Pai, em nome do Senhor Jesus, sobre cada vida que está participando desse Podercast. E unção é poder de Deus, é poder de Deus manifestado, é poder de Deus revelado, é poder de Deus entregue. Eu ministro agora a unção do Espírito Santo. Venha a unção do Espírito Santo sobre a sua vida agora. Receba
receba agora a porção do Espírito Santo, o revestimento, a capacitação, a habilitação, a autoridade, em o nome do Senhor Jesus. Receba em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo te use poderosamente para você ser uma testemunha poderosa nesta geração. Que o Espírito Santo use a sua vida como a voz profética nesta geração, em nossos dias, porque eu creio que os últimos dias da igreja é maior do que os primeiros dias da igreja, porque a palavra do Senhor diz que o final é maior que o começo. Em nome de Jesus. Posso, amém? Então receba em nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia. Receba. Amém. Eu recebo. Receba Aleluia. em nome de Jesus. Aleluia. Eu transfiro para você a unção do Espírito Santo. Eu transfiro para você os dons. Glória a Eu Deus. transfiro para você o poder de Deus. Eu transfiro para você o dom da fé, o dom de curas, dom de milagres, dom de maravilhas e prodígio. Eu ministro sobre a sua vida o dom de variedades de línguas, interpretação das línguas e dos mistérios, e também os dons, aleluia, profético. Eu ministro sobre você também os dons de revelação, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito, em nome de Jesus, para a glória de Senhor Jesus. Que o Senhor te use poderosamente nesse tempo, nesta era, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Eita Deus. glória. Meu Deus. Aleluia. Vi Aleluia. até um fogo aqui do meu lado direito. Ah, eu senti também um mistério aqui. Glória a Deus. Aleluia. Eita glória. Aleluia. Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Recebo. Quando Aleluia. eu toquei na mão do irmão, o Espírito Santo disse assim, diga para ele que eu estou fazendo uma limpeza numa artéria da veia dele, do coração dele. E Deus está visitando o seu estômago também, para o irmão poder jejuar. Amém. Porque há momentos que o irmão sente uma certa limitação para jejuar, jejum mais prolongado. E Deus está dando esta vitória para o pastor, Amém. porque Deus está separando o pastor para uma nova estação, um novo tempo na sua vida, Aleluia. na sua casa, na sua família, nas suas economias e no seu ministério, em nome de Jesus. E prepare para a viagem. Eu vejo o pastor indo para o Paraná. Amém. Tem o mistério de Deus contigo no Paraná. Você até tem um semblante paranaense. Amém? Então se Amém. prepare que o Espírito Santo quer usar a sua vida em lugares. Lugares onde Deus vai se mover poderosamente em nome de Jesus. Amém? Eita glória. Eu Aleluia. recebo aí. Amém. Aleluia. Quero agradecer o apóstolo de novo, a bispa, você deu o seu tempo, você deu o espaço. Pastor Samuel, Evangelista. evangelista Samuel, que também conversei com ele, né? Ele que ajudou aí o contato. E está aberto, viu, pastor? Esse estúdio para você. Amém? Amém. A hora que Amém, você quiser Jesus. estar aqui no estúdio, usar o estúdio, por Só favor. conversar com o Samuel. É só falar com o Samuel, a Obrigado. porta está aberta para você, Obrigado. pode trazer seus convidados e a bênção continua. Esse estúdio aqui foi consagrado para o Espírito Amém. Santo. Que bênção. Amém? Jesus. Estúdio profético. Então, agradeço, obrigado, pastor, evangelista Samuel. Agradeço a todos. Compartilhe no máximo de pessoas, porque eu fui abençoado. Eu sei que você foi abençoado também. Então, que Deus abençoe. Até o próximo programa. Se Deus quiser. Tchau, tchau.